Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal Joana Fonseca Patchwork. Eu sou professora aqui em Brasília e neste canal você vai aprender todos os truques da costura, tanto do patchwork como da costura criativa. Eu prometo para vocês que eu vou ensinar todos os segredinhos, tá? Que eu adquiri ao longo dos anos e vocês vão amar o trabalho de hoje, porque o trabalho de hoje é a nossa queridinha necessaire, que todos gostam, todos amam, todos necessitam, tanto homens, mulheres, crianças. E a gente vai fazer uma necessaire hoje muito prática, muito legal. Como eu falei para vocês, vai ter muitos segredinhos. Eu vou ensinar uma profundidade diferente para vocês. Eu vou dar para vocês uma necessaire em 3 tamanhos e pode ser feita em 4, em 5, quantas vezes vocês quiserem e necessitar. Tenho certeza que essa necessaire vai agradar todas vocês, vai agradar a sua cliente, vai conquistar a sua cliente. E o que é mais legal, ela é muito barata. Eu digo para vocês que eu creio que ela seja a necessaire mais barata que tem. E além de ser linda, é uma necessaire que a gente vai agregar a ela memórias, porque a gente vai colocar nela pedacinhos de tecido, pedacinhos de rendinha, botões, fitinhas, florzinhas, tudo aquilo que é relacionado à nossa vida. Às vezes um pedacinho de tecido de uma peça que vocês gostavam muito, o botão da blusa, né? Quem sabe, né? Como diz a música, o botão da blusa que você usava, você pode colocar nessa necessaire, mas como assim ela não vai ser costurada? Ela vai ser costurada. Mas nós vamos usar a técnica lasanha ou pudim, como algumas pessoas chamam. Eu prefiro lasanha, porque a lasanha é aquela coisa que a gente vai colocando uma coisa sobre a outra. Ah, nós vamos comer? Não, não é de comer, é uma necessaire mesmo, tá? Então nós vamos fazer hoje uma necessaire, eu tenho uma aqui em tamanho grande. Não se preocupe com as medidas, que eu vou deixar na descrição as medidas, tanto dessa grande como dessa menor. Hoje eu vou ensinar para vocês uma de 19 centímetros aqui na altura, por 24 na largura. Eu vou usar meus tão preciosos tecidinhos aqui. Meninas, e o legal, não precisa ter forma, é aqueles pedacinhos de tecido mesmo. Os meus estão até grandinhos, mas eu vou mostrar para vocês que a gente pode usar os pedacinhos, aqueles que não tem forma, tá? Assim, como esses pedacinhos aqui, olha que pedacinho de tecido tão pequenininho, e pode ainda ser menor, tá bom? Então a gente vai usar os nossos preciosos tecidos. Vamos usar também o nosso tule, tá? Eu vou usar 2 pedaços de tule, lembrando que ele é um pouquinho maior do que a sua peça. Se eu tenho 19 de altura, eu vou ter então 21, 22 mais ou menos. E se eu tenho 24, eu vou ter 26, 27, não tem problema. E assim, pode ser o tule da cor que vocês quiserem. Eu tô usando o branco, que é o que eu tenho aqui na minha casa. Vou usar também 2 tecidinhos para forro. Ah, como eu contei para vocês, eu vou falar para vocês de todos os meus segredinhos. Aqui é um canal que não vai ter segredo, eu vou contar todos, eu prometo. Ele tem 24 centímetros, mas a altura dele não é de 19, a altura dele é 2 centímetros a 3 centímetros menor. A altura dele aqui tá com 17,5, poderia ser até só 17, tá? 2 centímetros a menos, tá bom? Vou precisar também de um zíper um pouquinho maior, sempre uso um zíper um pouquinho maior, facilita a gente a costurar, principalmente as iniciantes, tá? Porque eu sei quanto é difícil a gente, quando tá iniciando, pregar um zíper. Então, mais uma vez, eu vou dar os detalhes para vocês. Também vou trazer para vocês mais um segredinho aqui. Às vezes, os puxadores, os cursores, né? Às vezes eles são um pouquinho caros e em algumas cidades a gente não encontra. Então, eu fiz aqui uma ideia de puxadores usando a nossa rendinha, fitinha. Olha aqui que graça que fica esse puxadorzinho. Super simples, mas bonitinho. Esse outro aqui, eu já usei um tecel bem pequenininho que a gente compra no armarinho. Ele é uma peça bem baratinha, tá? E para as amantes do crochê, que sabe fazer crochê, eu fiz aqui um coraçãozinho.
Então, se você souber fazer crochê, você pode fazer uma flor para puxar, ou para ser o seu puxador da sua necessaire. Não precisa usar aquele tão caro. Se você tiver, ótimo, use, mas se você não tiver, você pode fazer. Aqui, olha, vocês estão percebendo, eu coloquei pedacinho de uma renda gripi, que foi de uma peça muito bonita que eu fiz no passado para uma pessoa especial, então sobrou um pedacinho, eu usei. Eu também usei aqui um pedacinho de cianinha que sobrou, pedacinho de bordado inglês. Coloquei aqui outro pedacinho de uma renda gripe, que é de uma toalha, que uma amiga, eu fiz para uma amiga, tá? Então, como eu disse para vocês, a gente vai usar todos os pedacinhos das nossas memórias. Eu tenho aqui uma florzinha, eu tenho cianinha, eu tenho rendinha, eu tenho aqui um pedacinho mínimo de renda pompom, olha que pequenininho, 5 centímetros de renda pompom que sobrou de um outro trabalho. Ah, lembra que eu falei para vocês do botão? Olha aqui esse botão. Esse botão aqui é de uma blusa que você usava. Brincadeirinha, tá? É um botão. Eu coloquei ele aqui, não tem problema colocar ele aqui. A gente vai costurar, mas não vai pegar nele. Tem a rendinha. Então, é isso aí que eu falei pra vocês. É uma necessaire de memórias. Assim eu costumo falar. É uma necessaire com a técnica lasanha, mas é uma necessaire de memórias. E vocês podem fazer do tamanho que vocês tiverem. Eu tenho aqui a minha caixinha de memórias, com rendinha, fitinha, florzinha. Olha o pedacinho dessa rendinha que eu vou poder usar. Meninas, não é nem 2 centímetros. Então, olha que gracinha. Eu tenho aqui fitinhas, eu tenho aqui florzinha, pompom. Então, vamos lá? Chega de conversa e vamos ao que interessa, né? Que é bom a beça. E nós nascemos bonitas e não ricas, então vamos trabalhar? Então vamos embora lá. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar a minha manta, tá? De 19 por 24. E vou começar a fazer a minha lasanha. Como? Vou começar a colocar aqui os tecidinhos. A gente vai cortando. Eu tenho esse tecidinho aqui de flor, que ele é lindo. Vou colocar aqui, tá? Ou melhor, vou colocar essa outra flor aqui que tá mais bonita. Essa outra flor aqui. Vou colocar outro tecidinho aqui, que esse tecidinho tá até grande, mas ele vai ali mesmo. Vou colocar um verdinho aqui, que tá até emendadinho, que é um restinho de um outro trabalho. Vou sobrepondo uma peça sobre a outra. Um pedacinho de tecido sobre o outro. E vou escolhendo aqui na minha caixinha, tá? Vou escolhendo na minha caixinha. Quanto mais pedacinhos, olha, tá vendo aqui que é sem forma, tá? E vou escolhendo, vou pegando um outro aqui, vou colocando um outro. E vocês veem o quanto que vai ficar bonitinho. Já vou fazer logo aquele cantinho ali. Vou colocar agora um pedacinho de tecidinho azul, vou colocar debaixo desse e por cima desse, tá? E outra coisa importante, vai deixando sobrar um pedacinho de tecido para os lados, porque a gente vai tirar depois, refilar essa peça. Aí você me pergunta, professora, mas refilar, o que é refilar? Refilar é nada mais, nada menos do que cortar o excesso de tecido que ficou, aquele pedacinho que ficou, isso é o refilar, né? Que vou tirar esse daqui, que eu achei que tá muito clarinho. Não, vou deixar ele ali, que ali vai ser a parte que eu vou fazer a partezinha da nossa profundidade. Olha, eu tô fazendo ela em tons de rosa, com azul e verde, tá? Outra coisa que eu quero deixar para vocês como dica. Nós estamos usando retalho sim, mas nós temos que ter coerência para fazer a nossa peça. Eu não vou colocar aqui agora um floral de vermelho muito grande, por quê? Porque eu tô usando os meus retalhos, mas eu tô usando os retalhos um pouquinho assim, escolhendo o que eu vou colocar, porque eu não posso colocar qualquer coisa, sabe? Às vezes a gente vê um trabalho tão bonito, mas colocar assim, vermelho com amarelo, não, vamos ter um pouquinho de coerência, vamos fazer um trabalho mais bonito, olha que tecidinho mais bonitinho, e é só um pedacinho de tecido, meninas, olha, é aquele tecidinho bonitinho que eu fiz uma necessaire para uma cliente, sobrou, aí eu vou usando,
e vou montando. Vocês estão vendo que eu já estou fazendo aqui, fabricando o meu próprio tecido, com o meu próprio gosto? Tá? E é assim que é essa técnica, a técnica lasanha. Eu amo essa técnica, amo, amo, amo de paixão, porque ela realmente é uma técnica super viável, tá? Um trabalho muito legal de ser feito, muito barato, como eu falei para vocês, eu acho que a necessaire é mais barata que tem, porque não usa quase nada, tá bom? Então, a gente vai usando os nossos tecidinhos. E outra coisa que é legal, também vai dando um pouco de profundidade na sua peça. Vai colocando os tecidos mais escuros no fundo, tá? Vai colocando aquele tecidinho que você ama. Outro que eu gosto bastante. Deixa eu ver o que mais aqui. Eu quero colocar tecidinhos que eu ainda não coloquei, então por isso que eu tô escolhendo tanto. E eu tô cortando porque na realidade eu não tenho muito tecidinho muito pequenininho aqui não. Meus tecidinhos aqui tão pequenos, mas nem tantos, né? E eu posso usar todos os meus tecidinhos pequenininhos. Tô quase terminando, meninas. A gente já vai pra nossa costura, tá bom? Já vamos já costurar. Que é bom a beça, né? Costurar, muito gostoso. Pronto, eu fiz toda a minha parte aqui da montagem do meu tecido. Agora, eu vou fazer a montagem dos meus tecidinhos, das minhas peçazinhas aqui, que é os meus afetos, né? Das minhas memórias. Olha, essa aqui tá grande, eu vou dividir ela em duas, porque eu já posso colocar em outra peça, tá? Vou colocar aqui um pedacinho de tecido, vou colocar um lacinho aqui, bem lindinho. Vou colocar um pedacinho de... Essa fita pompom, ela é branca, ela não vai aparecer. Vou colocar essa fitinha pompom. Olha o que eu disse pra vocês de coerência. Não fica nada legal. É linda essa florzinha. Mas essa florzinha é amarela. Ela não combina com o contexto da nossa peça. Então, esse é o segredinho que eu te falei. Porque não é só fazer uma peça. A gente tem que ter coerência. Eu sei que é difícil escolher tecido, eu sei que é difícil você montar uma peça bonita, mas a gente vai, aos poucos eu vou explicando para vocês todos os meus segredinhos. Eu tenho aqui um pompom maravilhoso, desculpa, pompom não, um fuxico, que eu ganhei de uma amiga, vou colocar aqui, porque ela me traz boas lembranças, tá? Então, que mais que eu posso colocar? Já coloquei um lacinho rosa. Agora eu vou colocar um outro lacinho verde aqui. E eu acho que tá legal. Achei que ficou bem coerente, ficou bem legal aqui minha peça, tá? Então, agora eu vou vir com o meu tule. O meu tule é o segredinho dessa peça que vai prender tudo aqui. E eu vou usar muito alfinete, muito alfinete. Quando eu digo muito alfinete, por quê? Porque eu preciso prender essas peças para que elas não caiam quando eu for fazer ali as minhas costurinhas. E o legal, meninas, não precisa ser usar a sapatilha de quilt. Eu vou conseguir fazer com a minha sapatilha mesmo, a minha sapatilha normal da minha máquina, tá? Outra coisa que me perguntaram, eu só posso fazer as peças se a minha máquina tiver essa sapatilha de 0,75 milímetros, que é a nossa sapatilha? Não, menina, você vai usar a máquina que vocês têm em casa. Pode ser a máquina da vovó, a máquina que a sua vizinha te emprestou, tá bom? A máquina que vocês tiverem. Agora nós vamos costurar essa peça. Eu vou costurar como essa peça? Eu vou costurar em volta dela toda, pra lá e pra cá. Vou prender todos esses meus tecidinhos e as minhas pecinhas de memória que tem aqui, que é minha rendinha, minhas coisinhas que eu tenho aqui, tá? Então, vou levar aqui pra máquina, tá? Espero que vocês estejam vendo bem. Eu seguro sempre, outra dica que eu quero dar pra vocês. Eu seguro sempre a minha linha, quando eu vou começar a costurar, eu seguro bem a minha linha aqui atrás, porque isso impede que essa ponta dessa linha aqui entre para dentro da agulha, lá da máquina, e embuche. Ela cria uma bucha, às vezes as minhas alunas me ligam, me perguntam, ai professora, aconteceu isso. Simplesmente porque nós esquecemos de segurar essa linha aqui.
é muito importante segurar essa linha aqui, para que ela não volte, vai lá para a caixa da bobina e cria uma bucha lá, e estraga a nossa máquina. Desculpa que eu tive que apertar aqui o botão. Aí agora, outra coisa, vou colocar um ponto maior que eu tiver na minha máquina, que no meu caso aqui é o 4. E vou costurar, meninas, vou costurar sem dó, tá? Vou girando a minha peça, de um lado para outro, tá bom? Outra coisa, esse alfinetinho aqui, cabeça de flor, ele, nem todos os lugares acham ele, mas porque ele é alfinetinho importado, mas ele é legal que a máquina pode passar em cima dele, ela não quebra. Mas quem não tiver o uso que você tem, tá? Não vai deixar de fazer a sua peça. Pode até ser alinhavada. Olha, acho que não sei se deu para vocês ouvirem. Se vocês não tiverem esse alfinete, vocês podem alinhavar, tá bom? Vou tirando os alfinetes, que eu já costurei por cima. Vou tirar esse aqui que tá um pouquinho me atrapalhando. E vou costurando, vou prendendo a minha lasanha aqui, tá? Minha lasanha com a costura. Posso passar por cima das minhas pecinhas de memória aqui, tá? Posso passar por cima. Tô quase já finalizando aqui a nossa costurinha. Vou tirar os alfinetes. Prontinho, essa parte já foi. Então, meus amores, como eu falei pra vocês, é uma peça muito rápida e fácil, tá? E barata, muito barata. Pra quem faz pra vender, com certeza você tem muitos tecidinhos aí no seu ateliê. Então, é uma peça bem legal. Aí, aqui, ela está toda muito bem costurada, tudo muito bem preso, não sai nada do lugar aqui. Eu vou virar aqui pra vocês. E outra coisa, lembra que eu ensinei pra vocês a emendar em manta? Eu já estou usando a minha manta que eu emendei aqui no outro vídeo. Quem não viu aí volte aí no meu canal aí, Joana Fonseca Patchwork, tá? Meninas, e por favor, se vocês puderem, assinem o canal, tá? Curtam, compartilha, deixa seu comentário, fala o que vocês gostariam de faz perguntas que eu vou responder para vocês com o maior prazer. Eu vou amar responder as perguntinhas de vocês, tá bom? Falam para mim o que vocês querem que eu ensine para vocês, que vai agregar valor para vocês aí, que vai trazer mais clientela. Então, fale comigo, pode mandar meus comentários aí, toque no sininho para o YouTube avisar para vocês quando tiver vídeo novo. Nós só estamos começando, como eu falei para vocês. Agora eu vou pegar minha outra parte, que já está pronta. Olha, eu tenho então duas partes aqui iguais. De 24 por 19. Agora nós vamos pregar o nosso zíper. Como que nós vamos pregar o nosso zíper, professora? Nós vamos colocar essa parte do zíper aqui, onde tem o cursor, que tem o nosso puxador, essa parte beijando a nossa peça, tá? Peça, direito do meu zíper com direito da minha peça. Vou alfinetar, porque o alfinete nos ajuda bastante, tá bom? Vou passar uma costura de segurança, para depois eu costurar o meu forrinho sobre o zíper. Tá bom? Então, vamos lá. Vou diminuir o ponto, que tava grande, né? Pra fazer aquele outro trabalho. E agora eu vou costurar aqui, ao longo do zíper. Meninas, como a gente faz para pregar o zíper para ficar mais fácil? Essa partezinha
aqui da minha sapatilha da máquina, tem que encostar aqui na cremareira. Isso aqui chama cremareira. Então, a gente vai encostar essa sapatilha aqui nessa parte aqui do zíper, tá bom? E assim fica mais fácil de vocês pregarem. Quando chegar aqui na parte do cursor, eu abaixo a minha agulha, levanto a minha sapatilha, ando com o meu cursor, tá? Isso é mais um segredinho para vocês, facilitar a vida de vocês, para quem tá começando. Porque eu sei que tem muitas pessoas começando, muitas pessoas que tá aí realizando o seu sonho de fazer uma peça. Já pensou você fazer uma necessaire de memórias para dar para aquela pessoa, para sua mãe, para sua avó, ou até mesmo para você vender, né, aí no seu ateliê. Aí, nós vamos agora costurar o outro lado. Ah, e pense, qual o lado que eu quero para cima? Então, eu vou colocar esse lado aqui para cima por causa do meu passarinho. Se eu colocar ele assim, não prestar atenção, ele vai ficar de cabeça para baixo. Eu quero colocar ele aqui, de cabeça para cima, lógico, né? Aí eu vou aqui, ó, parte do zíper, parte da necessaire, beijando a parte da outra necessaire. É importante vocês alinharem aqui, tá bom? Alinhe aqui, para que fique bem fácil de ser costurado, tá? Vou colocar os meus alfinetes para fazer a minha primeira costurinha de segurança, como eu fiz do outro lado. Da mesma forma, tá bom? Da mesma forma. Como eu falei para vocês, são muitos segredinhos que eu quero contar para vocês, tá? Vai ser o nosso canal vai ser o canal dos segredinhos revelados, tá bom? Ó, novamente, abaixo a minha agulha, levanto a minha sapatilha, ando com o meu cursor e abaixo novamente a sapatilha e continuo costurando. Meninas, quando a gente faz o nosso trabalho com amor, a gente se encanta, né? Eu fico encantada com as minhas peças. Eu amo tudo que eu faço. Até aquelas coisas que não deu certo, elas servem como experiência. Então, se vocês forem costurar uma peça de vocês, ai, costurei o zíper errado, é uma experiência, né? Agora, a parte de pregar o forro é muito importante. Todo mundo tem dúvida. Como que eu vou pregar o forro? Eu vou pregar o meu forro nessa parte aqui, tampando o meu zíper. Olha, ele tem os meus 19 centímetros aqui, tá bom? 19 centímetros, eu vou pregar aqui tampando o meu zíper, tá? Vou alfinetar aqui. Ah, e quando vocês têm dúvida também como pregar o forro, outro segredinho que eu trouxe para vocês, use um tecido de uma cor só, porque se você errar o lado, que depois ele vai virar para cá. Se você errar o lado, ele é de uma cor só. Então, use um tecido tinturado, que tem uma cor só, um xadrezinho. Eu tô usando esse verdinho aqui, porque realmente foi o único que eu tinha de uma cor só, porque eu gosto muito de tecido com texturas, com cores e tudo. Então, de uma cor só, eu tinha esse daqui para fazer como forro. Agora, eu vou passar a costura aqui, prendendo esse forro sobre o meu zíper. Tá bom? Vamos lá? Vamos costurar aqui. Vou puxar, ó, lembre, estou puxando a minha linha, não é o meu trabalho, é a linha, para que a linha não volte e dê e faça bucha lá na minha caixa de bobina, ok? E aí, vocês estão gostando das dicas? São muitas dicas, tá? Se vocês não conseguirem pegar tudo, depois vocês voltam o vídeo e vejam. Aí eu vou puxar essa parte pra cá. O ideal seria passar ferro, mas eu não vou passar para não gastar tempo aqui. Vou aqui, ó, vincar. Mais uma vez eu esqueci o meu vincador, mas tudo bem. Vamos vincar aqui. E vou prender com o alfinete para que esse forro não volte, porque a tendência dele é ele voltar e pegar no nosso zíper. Já pensou? Se depois da sua peça prontinha você perceber que
que o forro pegou, não vai ser legal, né? A gente vai ficar... Aí agora eu vou pregar de novo, olha, forrinho, tampando o zíper novamente, e vou pregar o outro lado. Prender com alfinete e vamos lá. E ainda tem um segredinho que eu vou contar pra vocês, que é da minha profundidade, é um segredinho novo que eu vou contar pra vocês, como fazer a profundidade, tá? Dessa vez nós não vamos fazer a nossa tão sonhada caixa de leite, nós vamos fazer outro tipo de profundidade. Ó, virei novamente, olha, aqui, vou esticar aqui o meu forro o máximo que eu puder, vou prender com os alfinetes, tá? Eu quero ver muitas necessaires de vocês aí, necessaire da memória, necessaire de memórias, muitas necessaires prontas e lindas aí, tá bom? Aí agora aqui eu vou costurar, rebatendo esse zíper e rebatendo o forro junto, para que esse forro não volte, quando você for manusear a sua necessaire, ele pegue, tá bom? Então, bora lá, mais uma vez puxando a linha. Vou virar minha necessaire e vou costurar o outro lado. Preparando para vocês uma outra pecinha que vai ser